Boa noite. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das instituições mais importantes para o fortalecimento da democracia brasileira. No Acre, durante mais de 30 anos, ela foi administrada pelo advogado Aderbal Maximiliano, sempre eleito pela classe dos advogados. Pela primeira vez, nessas últimas décadas, outra pessoa assumirá a seccional da OAB no Acre, com o desafio de aproximar a Ordem dos Advogados das instituições e da sociedade acreana. O Ideias da Aldeia de hoje traz para os telespectadores das 22 cidades do estado as propostas dos dois candidatos à presidência da OAB Acre. No primeiro bloco, eu vou ter o prazer de conversar com o advogado Florindo Porsche, ele que é um dos candidatos à presidência da OAB. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia, Florindo. Boa noite. Primeiro agradecer o convite e a oportunidade que a TV Aldeia está nos dando de levarmos aos advogados e advogadas de nosso estado, inscritos na nossa seccional, o nosso programa, o nosso projeto para o próximo triênio da nossa seccional. No segundo bloco, eu vou conversar com o outro candidato à presidência da OAB, o doutor Silvano Santiago. Doutor Florindo, a OAB Acre, durante mais de 3 décadas, foi administrada pelo advogado Aderbal Maximiliano Correia. Muitas críticas foram feitas à gestão que durou 36 anos. 36 anos, para ser mais exato. A chapa que é encabeçada pelo senhor é uma chapa de oposição. Que oposição é essa, doutor? Veja bem, eu já fui candidato outra vez com o adversário do professor Aderbal, o chamo de professor carinhosamente, que foi meu professor na universidade, mas a minha diferença, se é que ela existe com o professor Aderbal, é com referência tão somente à forma como ele administra a nossa ordem, com a qual eu não concordo, por isso somos oposição. Se não fôssemos oposição, estaríamos apoiando a outra chapa. E uma situação que tem que se deixar clara, tem que ficar definida, é que a outra chapa é uma chapa de situação. Situação por quê? 80% dos membros que a compõem são de advogados e advogadas que hoje administram a nossa ordem. Inclusive o nome da outra chapa é a mesma usada há 36 anos pelo professor Aderbal. Mas veja bem, nós somos oposição porque a nossa OAB, eu, por exemplo, sou de uma geração de advogados, que eu advogo há quase 20 anos. Inclusive formado pela Universidade Federal do Acre. Sou formado pela Universidade Federal do Acre, moro no Acre há quase 30 anos. Eu sou de uma geração de advogados que nós ressentimos muito da falta, ou da ausência, ou do silêncio de uma ordem. Sabe? Eu não vi, durante a minha advocacia, nesses 20 anos, a intransigente defesa das prerrogativas do advogado, sem as quais se impõem muitas dificuldades à advocacia, ao exercício da advocacia. Eu não vi, nesses 20 anos, o funcionamento das comissões permanentes da nossa ordem, que são a do mulher, a do menor, do meio ambiente, da advocacia pública, do advogado jovem. Comissão de ensino jurídico também. Ensino jurídico. Eu não vi a nossa OAB dar o amparo ao advogado idoso. Nós temos advogados aí chegando à idade sexagenários, septuagenários, totalmente desamparados, sem um plano de saúde, sem um plano de aposentadoria. Isso é por isso que eu sou oposição a essa OAB que hoje administra a nossa ordem. Correto. Doutor Florindo, no Brasil, a OAB, sempre que algum tema polêmico é colocado em discussão, a OAB é uma das primeiras instituições a ser procurada para opinar sobre determinados assuntos de relevância para o país. No Acre, em tese, isso também deveria acontecer com a nossa Ordem dos Advogados. Mas isso não acontece. Por quê? Eu gostaria de corrigir um pouco. A OAB não é procurada. A OAB em nosso país, em todos os cantos do país... Ela se manifesta. Ela se manifesta se adiantando aos fatos. Ela que toma a frente desses fatos. Assim foi no impeachment de Collor e tantos outros grandes embates. E aqui no Acre, nossa OAB jamais se manifestou em qualquer situação. Eu nunca vi uma manifestação. Só para você ter um exemplo de uma coisa recente que está se discutindo aqui no nosso estado, é a situação daquela portaria da Secretaria de Segurança, me parece, de fechamento dos bares e boates, aí 1h, 1h30, 2h da manhã, que está gerando uma grande polêmica entre empresários, vai gerar desemprego, não vai, violência, as boates geram violência ou não geram violência. A OAB até agora não se manifestou uma vírgula a respeito desse assunto, que está estampado em todos os jornais e televisões e a imprensa em geral. Então eu acho que a OAB ela tem que ir de encontro à sociedade. Ela tem que ser o porta-voz das aflições da sociedade. Ela tem que se manifestar. O povo quer ouvir a ordem.
O povo quer ouvir a ordem e a ordem insiste em se manter silenciosa. Quer dizer, isso é angustiante para nós advogados. Quer dizer, nós advogados que gostaríamos de ter uma OAB participativa, não estamos encontrando esse eco na nossa seccional. Por isso também somos oposição. Você tem uma ideia também, Diogo? A nossa sede, qualquer outra seccional de estados, até do mesmo tamanho do nosso, do mesmo número de inscritos de seccionais que o nosso, tem sedes majestosas, lindas, modernas, com auditório. Porto Velho mesmo, eles têm até a Escola Superior da Advocacia. Quer dizer, isso tudo é factível, pode se fazer aqui no Acre, desde que tenhamos uma seccional dirigida por pessoas empenhadas com o bem da seccional. Aqui no Acre, a sede da OAB funciona no Tribunal de Justiça, uma pequena sala do Tribunal de Justiça. Doutor Flúlio, desculpa lhe interromper, mas eu pergunto, a OAB, como a gente falou no começo da entrevista, é um órgão de extrema importância para o fortalecimento da democracia, porque ela tanto defende os interesses da classe dos advogados, que é uma classe importante para que as pessoas tenham acesso à justiça, como ela também se insere na vida social. Se em caso de ser eleito, como é que a OAB vai participar, vai chegar mais na vida das pessoas que estão assistindo essa entrevista, e como é que ela vai, ao mesmo tempo, também defender os interesses dessa classe, que é uma classe tão importante, a classe dos advogados, e que muitas vezes passa por... A margem da discussão. A margem dessas discussões tão importantes. Eu acho que a OAB tem um papel importante, sim, na defesa das prerrogativas dos advogados, sabe? Punir os advogados faltosos e desidiosos, também o poder de polícia da OAB. Claro que tem que ser isso também, não é só defender. O advogado não tem só direitos, o advogado tem obrigações também, certo? Com referência à participação e levar essa OAB à sociedade, principalmente a mais carente, teríamos que fazer alguns convênios, por exemplo, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Educação, irmos aos bairros, lá onde está a pessoa carente, nas escolas, nas associações de bairro, nas associações de pais e professores, fazermos palestras. Seria a parte do advogado, a parte do sacerdócio do advogado, de gratuitamente se oferecer e dar essas palestras na periferia, passando às pessoas os seus direitos e garantias fundamentais, aqueles direitos elementares, o direito de vizinhança, o direito de família, sabe, o seu direito, o direito do consumidor, tudo isso seria o advogado indo para a periferia em parceria com as associações de bairro, com a Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança, e seria muito simples isso para se aproximar o advogado da sociedade. Doutora Aderbal, agora o senhor acabou de tocar num assunto que é muito delicado, com relação à punição dos advogados. A OAB, além de garantir os direitos dos advogados, também ela tem que prezar para que os advogados cumpram o seu dever, o seu ofício, seu mistério, sem infringir a lei, sem desrespeitar as pessoas, sem quebrar pactos morais e principalmente éticos. E aí eu lhe pergunto, durante esse período de mais de 30 anos, 36 anos em que a OAB foi administrada pelo professor Aderbal, como o senhor mesmo chama carinhosamente, muitos poucos processos administrativos contra advogados que enfim, recaíram em algum tipo de erro para com a própria sociedade, foram instaurados. Isso se deve a quê? Isso se deve ao fato de que foi a maneira que o professor Aderbal usou sempre para administrar a ordem. Eu acho que o advogado tem um papel importante na defesa do interesse do cliente. E agora, se ele for desidioso, se ele for desonesto, tem que ser punido. Qualquer reclamação que chegasse aos balcões da OAB, ela teria que imediatamente ser encaminhada à comissão de ética e se abrir um processo administrativo, dando-se, evidentemente, ao advogado o direito de defesa, de ampla defesa, e, em caso de punição, se aplicar a advertência, a suspeição e até a mais severa dela, que seria a cassação do direito de advogado. Eu lhe confesso que eu não conheço, eu nunca tive notícia de que algum advogado desse período todo tenha sido, pelo menos, advertido formalmente pela nossa ordem. Eu não conheço nenhum caso desse, por isso que eu não poderia afirmar se houve ou não houve. Correto. Mas eu, particularmente, não conheço de nenhum caso de
pelo menos uma advertência formal a algum advogado que tenha partido da comissão de ética da nossa seccional. Doutor, já que nós estamos falando em ética, a ética é um tema tão importante para todas as profissões e principalmente para essa profissão do advogado que lida com os direitos das pessoas, com o acesso das pessoas à justiça. E muitas pessoas, quando saem da universidade, da faculdade de Direito, enfim, começam a ingressar no mercado de trabalho, um dos primeiros passos é exatamente fazer o exame da Ordem dos Advogados. Durante muito tempo, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre foi realizado de uma maneira imprópria, para sermos delicados, onde os estudantes saíam da sala de aula com os professores dizendo vocês têm que ser éticos na sua carreira, e quando eles chegavam para realizar o exame, as provas às vezes eram passadas antes para eles e não se tinha esse cuidado com isso. E isso já está mudando. No último exame, cerca de 40 pessoas ficaram reprovadas, coisa que nunca tinha acontecido na história da nossa OAB. Como é que o senhor pensa em tratar essa relação da Ordem dos Advogados do Brasil com as instituições de ensino superior? Veja bem, o exame de ordem, ele foi instituído na OAB já há muitos anos. E acontece o seguinte, é que toda a criação de uma nova faculdade de Direito, ela obrigatoriamente precisa passar pelo parecer do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E me parece que desde 1997, a OAB foi pelo indeferimento de todas as concessões de instituição de novas faculdades de Direito. Mesmo que pese o parecer contrário da OAB Federal, mesmo assim, por questões políticas, obviamente, o MEC optou por instituir todas as que foram requeridas. Isso criou um congestionamento profissional tremendo nesse país. A forma que o Conselho Federal da OAB encontrou de limitar o número de profissionais no mercado foi a imposição de um exame de ordem rigorosíssimo. O exame de ordem hoje imposto pelas seccionais Brasil afora são de tal monta, de tal dificuldade, que seria mais fácil você passar num concurso de magistratura, qualquer outro concurso, do que você passar no exame de ordem. É um absurdo isso. Inclusive, existem cursinhos hoje, quer dizer, ficando milionários, à custa de preparação de advogados para exame de ordem, o que é um absurdo isso. Eu acho um absurdo. Agora, eu acho que a OAB Federal, junto com as seccionais desse país, eles vão ter que encontrar uma forma diferente dessa que está aí posta, nem a limitação que, como o Sul, São Paulo, o Rio, passam tão somente 10%, nem também passar os 100% como passavam aqui no Acre. Eu acho que tem que ser uma metodologia onde o professor tem que ter um conhecimento mínimo, não de filosofia, de doutrina, de jurisprudência, como se põe no Sul hoje, mas também ele tem que ter um conhecimento mínimo de conhecimento de direito para que ele pudesse ser inscrito na ordem. Agora, eu repito, nem tão rigoroso como o do Sul, nem tão suave e benevolente como o do nosso Acre. Mas eu acho que o OAB Federal, junto com todas as seccionais do país, ela tem que rever essa situação do exame de ordem e achar uma solução, porque um aluno que passa, ou um pai que gasta, por exemplo, 4, 5 anos numa faculdade de um filho, ele não gostaria de ver o filho eternamente não passando em exames de ordem. Aí. Doutor, a gente está chegando ao final dessa conversa e eu queria que o senhor pontuasse quais são as principais propostas da sua campanha. Bom, primeiro nós precisamos chamar o advogado para dentro da ordem. Todos os advogados têm que participar da administração da ordem. A ordem não pode ser música de uma nota só, de um presidente só. Todos os advogados têm que participar dessa administração. O advogado público, o advogado jovem, nós temos que instituir as comissões de prerrogativa, de ética, a de meio ambiente, da mulher, do menor, todas. Temos que urgentemente sair, tirar nossa sede de dentro do fórum, construí-la, talvez ali por perto da Justiça Federal, por ali, do eleitoral. Nós precisamos instituir a Escola Superior de Advocacia, nós temos que fazer palestras, nós temos que fazer simpósios, nós temos que discutir os problemas da advocacia junto com o Tribunal de Justiça, com o Foro Federal, com o Foro Eleitoral, trabalhista, chamar todos numa grande discussão e rever a situação do congestionamento da tramitação processual. O advogado não participa das discussões hoje. Eu estava falando com o diretor do Foro e há aí um estrangulamento de quase 3 mil mandados. E precisa da OAB, junto com o Tribunal de Justiça, o diretor do Fórum, discutir essas questões e a OAB não comparece. A OAB tem que
Nesses casos, por exemplo, instituiria uma comissão especial, temporária, e participaria das discussões junto com o tribunal. Nós precisamos discutir as angústias dos advogados. Enfim, eu acho que nós precisamos trabalhar de tal forma que nós voltemos a ter orgulho de ser advogados. Nós temos que valorizar a nossa profissão. Correto. Doutor, tem um site do seu programa de campanha, não tem? É o www.umaordemparatodos.com.br, pode ser acessado. E até nosso programa, nossas metas de trabalho, nossa chapa, enfim, tem tudo nesse site aí. Mas o programa do folder aí. Correto. Doutor, muito obrigado. Poderia fazer só um chamamento? Fique à vontade. Terça-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos fazer a apresentação da nossa chapa aos advogados, lá naquele hall do fórum, às 10 horas da manhã de terça-feira. Nós vamos apresentar a nossa chapa para a imprensa e para os advogados, todos da nossa seccional, e convido a todos os advogados e a imprensa, desde já, para na terça-feira, às 10 horas, estar lá no fórum. E os demais interessados, inclusive, principalmente, os muitos estudantes de direito? Estudantes, acadêmicos, promotores, delegados, enfim, todos os operadores do direito, sociedade interessada, presidente da associação, sindicatos, pode se fazer presente lá. Doutor Florindo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Nós que agradecemos e bom trabalho. Obrigado, doutor. Não sai daí, porque no segundo bloco eu vou conversar com um outro candidato à presidência da OAB no Acre, o doutor Silvano Santiago, logo depois do intervalo. Estamos de volta e nesse segundo bloco, quem está nos estúdios da TV Aldeia é o doutor Silvano Santiago, ele que é também candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, e vai trazer agora para as 22 cidades do Acre as propostas da sua chapa para a Ordem no nosso estado. Boa noite, bem-vindo a Ideias da Aldeia, doutor Silvano. Boa noite, gostaria de agradecer essa oportunidade, nós estarmos falando para todo o estado do Acre, para mim é uma grande satisfação. E, primeiramente, gostaria de passar às suas mãos uma camiseta da nossa campanha. O material de nossas propostas, a nossa camiseta, né? E também um bottom. Correto. Obrigado, doutor. Nós construímos aí. Estamos à sua disposição para todos os esclarecimentos que deverão ser levados aos nossos advogados. Com certeza. Muito obrigado, doutor. Doutor Silvano, no bloco anterior, conversando com o candidato de oposição, o seu opositor, certo, doutor Florindo, nós falávamos sobre as prerrogativas dos advogados. Uma das principais funções da Ordem dos Advogados é exatamente de garantir essas prerrogativas, porque sem elas os advogados não conseguem exercer sua função com plenitude. Certo. Existe inclusive um projeto de lei de um deputado em São Paulo, se não me engano, de criminalização de algumas atitudes que alguns juízes tomam com relação a alguns advogados. Perfeito. Como é que o senhor pensa em trabalhar isso na Ordem dos Advogados? Nós temos dentro da nossa chapa, compondo a nossa chapa, a doutora Salete Maia, que é uma advogada militante, já foi membro do Ministério Público, e com quem nós pretendemos entregar a direção dessa comissão de prerrogativas do advogado. Nós pensamos que, sem dúvida alguma, para que um Estado democrático de direito possa sobreviver, possa se solidificar, o advogado nesse exercício é muito importante para ele ter uma independência com responsabilidade. E por isso, nesse patamar, nós teremos que criar um cadastro de autoridades abusivas. Esse cadastro vamos colocar e levar a público toda vez que um advogado tiver a sua prerrogativa pisoteada, nós vamos fazer com que essa autoridade conste desse cadastro e vamos publicar na imprensa para que futuramente fatos dessa natureza não venham a acontecer. Correto. Doutor, e com relação à ética? A ética é sempre um tema recorrente. Como é que se pensa em trabalhar a questão da ética na Ordem
caso o senhor chegue à presidência? É evidente que também é uma preocupação nossa, porque no momento nós não temos instalado ainda uma comissão de ética. E nós pretendemos criar mais além da comissão, precisamos criar um tribunal de ética para a nossa subseção, para que nós possamos vigiar de perto essa relação do advogado com o cliente. Então, temos ouvido falar muitas vezes de advogados que estão se apropriando indevidamente de quantias, de clientes, ou às vezes fazem o contrato e não cumprem. Então, a nossa função dentro da OAB vai ser de garantir ao advogado que ele exerça o seu munus, a sua atividade com independência, garantindo a ele uma previdência, garantindo a ele um plano de saúde, garantindo a ele um seguro de vida, garantindo a ele vários convênios. Mas também nós queremos exigir dele que, por ser uma profissão nobre, ele a exerça de forma compatível. Correto. Doutor, a outra chapa se posiciona, se declara como uma chapa de oposição. E correm também os comentários de que a sua chapa, representada pela sua pessoa, é uma chapa que dá continuidade à administração atual da Ordem dos Advogados. Qual é a sua posição com relação a isso? Com todo respeito a esses comentários, eu queria dizer que eu vejo isso como um argumento daqueles que não têm propostas efetivas para o exercício da gestão da OAB. A OAB no Acre precisa de uma modernização. Nós vamos emprestar a ela uma modernização, criando um site primeiramente, depois nós vamos cuidar da OAB Jovem, vamos cuidar também dessas prerrogativas e da assistência ao advogado. Se formos olhar a composição da chapa Sobral Pinto, a qual eu encabeço, e também da chapa encabeçada pelo Dr. Florindo, nós vamos ver que tanto na minha chapa como na chapa dele, tem pessoas que fizeram parte da gestão do Aderbal. Correto. Então, sob esse ponto de vista, se eu sou continuismo, ele também porque também tem membros da chapa do Aderbal dentro da chapa do Florindo. Então, eu acho que nós deveríamos nos ater, e é isso que nós queremos, um debate de ideias para que a OAB possa realmente exercer aquela função para a qual ela foi criada. Porque nas outras seccionais, a nível nacional, temos visto uma instituição participativa, uma instituição que contribui para o amadurecimento da democracia. No estado do Acre, a OAB foi mantida à margem deste processo. E eu quero, como presidente da OAB, se tiver a oportunidade de ser, se Deus quiser, os nossos colegas vão nos transformar, e nessa autoridade, que é o presidente da OAB, fazer com que mais de 100 ou 150 advogados venham para o debate. Nós queremos fazer com que o direito no estado do Acre, ele passe por uma nova etapa. O momento é histórico, porque depois de 36 anos nós vamos ter uma eleição. Presidente. Não que o presidente Aderbal atual seja um presidente ilegítimo. Não, ele foi eleito, reeleito todas essas vezes num processo democrático. Inclusive o meu opositor de hoje já foi derrotado 2 vezes pelo Aderbal. Então eu tenho a felicidade de ser apoiado pelo Aderbal. Isso não me desonra de jeito nenhum, nem desnatura a minha campanha. Eu tenho o apoio de um presidente que tem, sem dúvida, uma densidade eleitoral alta. Isso talvez seja o que esteja incomodando o meu opositor. Ele tentou buscar no Aderbal apoio, mas o Aderbal decidiu apoiar a nossa chapa. Doutor Silvano, na verdade o que se configura na posição da sua chapa é uma ruptura sem muitos traumas com a atual administração do Aderbal. Pelo menos é o que fica claro nesse panorama. Agora, uma coisa interessante é que, analisando os dois folders com as propostas, tanto da sua chapa quanto da outra, várias propostas se coadunam, têm relação direta. E uma delas é com relação à OAB Jovem. E eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é a OAB Jovem. A OAB Jovem como dito anteriormente, vai ser uma comissão dentro da OAB que vai tratar de recepcionar o novo bacharel em Direito. Aquele bacharel que sai, o formando, que precisa ter um apoio. Nós passamos por isso. Eu sou advogado há 19 anos. Quando vim para o mercado de trabalho, não havia qualquer condição da gente advogar, porque faltavam os recursos materiais. Nós queremos investir materialmente e principalmente queremos investir no capital intelectual do jovem advogado. Para investir no capital intelectual do jovem advogado, nós vamos precisar fazer uma conjugação da OAB Jovem com a Escola de Advocacia.
aonde o egresso da faculdade vai poder ter uma complementação através de uma pós-graduação, através da participação em especializações, através também de convênios que vai fazer com que ele possa investir nesse seu capital intelectual. E aí o jovem advogado vai receber, além disso, o apoio financeiro da OAB, porque nós vamos travar convênio com as entidades bancárias, financeiras, queremos também criar o OAB Cred, porque aí o advogado vai dar crédito para o advogado. E esse jovem advogado vai poder ter acesso ao computador, ao livro, ao paletó, enfim, a todos esses convênios que vai fazer com que ele tenha condição de competir no mercado de trabalho. Nós temos uma estatística de que cada 40 formandos, apenas um, no máximo 2, é que se tornam advogados. A maioria quer ser juiz, quer ser promotor, porque não vislumbra as condições necessárias para ele exercer a advocacia. E eu quero criar um ambiente para isso, um ambiente adequado para você, jovem advogado, para você poder trabalhar, para você poder receber da OAB uma instituição forte, receber toda a proteção que você precisa. Isso aqui é a OAB Jovem. Correto. Doutor, falando em crédito, o índice de inadimplência dos advogados hoje na OAB é muito grande. Como é que o senhor pensa em resolver essa situação? Afinal de contas, como uma entidade representativa de classe, ela depende muito da contribuição dos seus representados, né? Com certeza. Nós temos 3.000 e aproximadamente 3.019 inscritos. Destes nós devemos subtrair os que já faleceram, os que são juízes, que são promotores, os que se suspenderam a sua inscrição. Nós vamos aí ter um público de 1.600, no máximo 1.700 efetivos. Desses aí, apenas 600 e poucos estão em dias e em condições de exercer o direito de voto. Isso é por alguns argumentam que não pagam porque a OAB não ofereceu coisa alguma até o momento. Eu vejo que eu, pelo menos, pago a OAB sempre um ano antes, em dia com a minha contribuição sempre um ano antes, independentemente de como foi gasto esse dinheiro, sim ou não. Nós vamos receber uma OAB, eu ou o Florindo, vamos receber uma OAB sem dívidas. As virtudes do presidente Aderbal. A OAB não tem dívidas com ninguém. Nós vamos sim procurar fazer um resgate dessa inadimplência, possibilitando ao advogado que parcele esse débito que ele tem. Correto. E criando para o jovem advogado até um desconto de 50% na sua primeira anuidade, para que ele não fique sobrecarregado. A anuidade hoje está em R$300? É em R$300. Nós vamos tirar, hoje ela é paga direto na OAB. Nós queremos fazer um convênio que vai facilitar para que ele receba na sua própria casa o boleto bancário, para um pagamento único ou para pagamento parcelado em 6, 7 vezes ou mais. Isso vai fazer com que o advogado possa pagar regularmente a sua anuidade e nós possamos criar outro projeto nosso, que é o Clube de Campo do Advogado, onde nós vamos fazer as comemorações de todas as datas. O advogado hoje, ele não tem comemoração de dia de advogado, da Semana da Justiça. Nós precisamos fazer uma integração dos advogados, uma interação, advogado conhecer advogado. Então, por isso quero fazer também o primeiro congresso criando dos advogados. E para isso, todos esses eventos vão precisar de quê? De recursos. E esses recursos têm que sair dos próprios advogados. Doutor, além desses recursos que saem do bolso dos próprios advogados, enfim, daqueles que são filiados à ordem, há também os convênios que são estabelecidos com outras instituições. Nesses 36 anos, infelizmente, a nossa OAB sofreu de uma triste apatia e permaneceu à margem do contato com a sociedade em geral e também com as outras instituições. Certo. Como é que o senhor pensa como é que se resolve essa problemática da aproximação, principalmente com as outras instituições? Sem advogado não há justiça. Então existe um tripé, né? O processo só vai haver uma prestação jurisdicional se houver um advogado do outro lado. Então, para isso, nós precisamos criar as nossas relações institucionais. É verdade, nós não temos as relações com o judiciário, com o executivo, nem com o legislativo, mas nós pretendemos fazer esses convênios,
fortalecer a OAB para que também o judiciário seja fortalecido e o Ministério Público possa ser mais atuante. Ou na sociedade acriana atualmente, a OAB, é verdade, esteve sempre à margem desse contato com a sociedade. Nós não queremos emprestar cores políticas partidárias à OAB, de forma nenhuma, mas nós pretendemos fazer o desenvolvimento de uma política de inserção do advogado na discussão social. Precisamos trazer a OAB para o meio ambiente, por exemplo, é um tema muito importante, a OAB tem se mantido fora. A questão fundiária no estado do Acre é grave, a OAB não tem participado de audiências públicas. Nós precisamos trazer sugestões, até para que o Poder Executivo possa fomentar o desenvolvimento de políticas específicas para determinadas áreas. Então, nos preocupamos com o problema da mulher, a violência contra a mulher é muito grande, por isso nós vamos criar também uma comissão da mulher advogada para tratar específica deste tema, né? Precisamos ver a questão da saúde pública, até levar a OAB para os bairros, fazer com que o advogado venha a prestar esse serviço também gratuito, pelo menos durante uma vez no mês, para que o judiciário seja desafogado. Precisamos trazer as ideias, porque o judiciário precisa que o advogado atuante, como eu há 19 anos, estou ali no balcão do fórum, ele precisa passar o que ele vê, o que ele sente, para que o judiciário possa adotar as providências. Hoje só o Ministério Público opina, a OAB precisa também dar a sua opinião. E isso é o que eu falo de investir no capital intelectual do advogado, para que o advogado seja um ser atuante, ele é um formador de opinião. Ele precisa fazer com que o povo sinta nele um porto seguro. Então, por isso daí de nós vigiarmos com a ética na advocacia, nós precisamos trazer também a discussão para o ensino jurídico. Doutor, só lhe interrompendo, a Sim. gente está chegando ao final da Certo. entrevista, e aí como o senhor já está colocando algumas propostas que são bem objetivas, ou pelo menos são princípios gerais que orientam Certo. a sua campanha, eu queria que o senhor colocasse, pontuasse os pontos principais, colocasse os pontos principais da sua campanha e também deixasse algum telefone ou e-mail, os contatos que as pessoas podem ter. Nós temos, a nossa proposta fundamental, então, seria a modernização agora da OAB. Queríamos fazer uma melhor prestação de serviço para a sociedade, trabalho advocatício, através da criação da Escola de Advocacia, da OAB Jovem, da Caixa de Assistência com os planos de saúde, previdência principalmente. O advogado já na terceira idade também vai nos preocupar, e a interiorização da advocacia, da OAB. Nós queremos criar subseções, Cruzeiro do Sul e também em Brasileia, dentro desse ponto de vista que o Acre abre as suas portas para o mundo. Nossa preocupação é de que na Escola de Advocacia também se pratique o estudo das línguas, para que nós possamos fazer intercâmbio com o Colégio de Advogados do Peru, da Bolívia, e fazer com que o nosso profissional esteja capacitado para os novos contratos, enfim, porque o mundo é globalizado e a nossa advocacia precisa agora estar também adaptada a essas novas transformações. Eu gostaria de dizer que nós cedemos aqui o número do nosso telefone, do nosso e-mail, para que as pessoas, os advogados, os estagiários de direito, qualquer um que queira mandar fazer os contatos conosco para trazer novas ideias, nós estamos abertos, né? A gente tem, só lhe interrompendo, desculpa, doutor, a gente pode colocar esse telefone na tela. Agora, é o 3026-1280 para entrar em contato com vocês, e tem um e-mail também. Certo. Né? O e-mail também vai aparecer na tela, é o leandrios@brturbo.com.br. É um e-mail que as pessoas podem entrar em contato com a chapa Sobral Pinto. Exatamente. Ok, doutor Silvano, muito obrigado pela sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Eu é que agradeço, gostaria de conclamar todos os advogados para que compareçam no dia 28 e venham votar, porque somente com o voto é que a gente exerce a cidadania. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado também às 22 cidades do Acre que puderam conhecer um pouco mais das propostas dos dois candidatos à Ordem dos Advogados do Brasil no Acre. Até a próxima, a gente se vê.
Pela primeira vez em 36 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Acre, vai ter um novo presidente. A eleição acontece no dia 28, mas hoje, aqui no Ideias da Aldeia, você conhece as propostas dos dois candidatos à Ordem. No primeiro bloco, eu converso com o Dr. Florindo Porsche e no segundo, com o Dr. Silvano Santiago. Hoje, às 10 da noite, só aqui no Ideias da Aldeia. A gente se vê.